Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como os átomos dos elementos químicos podem se combinar para formar substâncias diferentes. Nas aulas anteriores, lá antes das férias, a gente viu que existem mais de 100 elementos diferentes formados por átomos diferentes e que esses átomos recebem o nome do elemento químico, como hidrogênio, oxigênio, carbono. Mas esses átomos não aparecem sozinhos na natureza, eles aparecem combinados, formando o que nós chamamos de moléculas. E é a combinação desses átomos dos elementos químicos que produzem as moléculas das substâncias que podem ser chamadas substâncias simples ou substâncias compostas. Para começar, vamos falar um pouquinho do conceito de uma substância pura. Uma substância pura é aquela substância que é composta por somente um tipo de constituinte, um tipo de átomo ou um tipo de molécula. Por isso, elas apresentam propriedades muito bem definidas, como a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. É isso que diferencia ela de outras substâncias. Quando a gente analisa as propriedades específicas, por exemplo, é possível saber se uma substância se encontra no seu estado puro ou se ela está fazendo parte de uma mistura. Substâncias formadas por um único elemento químico são então chamadas de substâncias simples. O gás oxigênio, por exemplo, que é o gás que nós usamos na nossa respiração, ele é uma substância simples, porque a sua molécula é formada pela composição de dois átomos de oxigênio. Por isso, a sua fórmula química é escrita O2. E esse número indica quantos átomos daquele elemento estão presentes na molécula, sempre escrito esse número ao lado direito do símbolo do elemento químico. As substâncias metálicas, como o ferro, o ouro, a prata, por exemplo, são também substâncias simples, mas que não formam exatamente moléculas, mas isso a gente vai aprender mais para frente. Existem também substâncias que são puras, mas que são formadas por elementos químicos diferentes, ou seja, suas moléculas são compostas. Um exemplo disso é a molécula de água. Sim, a água que a gente bebe, cuja fórmula química provavelmente vocês já ouviram falar, que é H2O. O que significa H2O? É que a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Outro exemplo é o cloreto de sódio, cuja fórmula química é NaCl, o que significa que a sua molécula é formada por um átomo de sódio, que o símbolo é Na, e um átomo de cloro, que o símbolo é Cl. Vocês conhecem então como sal de cozinha.